Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos. Muita gente entrando rapidinho, não consigo nem ver. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou conversar com um amigo meu de séculos, longa data, profissional super requisitado no mercado de moda, publicidade, tudo. Vou falar com o Bob Wolferson, estou super feliz que eu vou conversar com ele. E eu vou fazer uma breve apresentação dele, mesmo que não seja necessária. Já vi o Bob aqui, já entrou, já eu vou chamá-lo, então. Mas o Bob dispensa apresentações, mas eu gosto sempre de dar algumas breves palavrinhas. O Bob começou sua carreira com 16 anos de idade. É uma das referências nacionais como retratista, ensaios de nu, ensaios de moda, publicidade, projetos artísticos, etc, etc. Aliás, eu participei do início da carreira do Bob e isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter conhecido ele lá no comecinho. Oi, Fernanda Grilo, bem-vinda. As obras do Bob já foram expostas no MASP, no Museu de Arte Brasileira da FAAP. Muitas das fotos dele fazem parte de acervos de vários museus, de galerias de arte, além de várias coleções particulares. Aliás, eu vi umas fotos do Bob na fazenda de uns amigos um mês passado, um mês e meio atrás, umas fotos lindas. Desde 2004, o Bob é representado pela Galeria Milan, em São Paulo. Ele trabalhou e trabalha para diversas publicações, tem vários livros lançados, inclusive a gente vai falar de um deles aqui durante a nossa conversa. Oi, Maristela! E é bom lembrar também que o Bob está fazendo 50 anos de fotografia. Não é pouca coisa não, hein? Maravilhoso. 50 anos de belíssimos trabalhos prestados. Do fotógrafo. Vou até me arrumar para sair bem na foto. Ei! Bob! Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô. Sinta-se beijado, beijado, abraçado e agarrado. E você também. Bob, tudo bem aí no seu pedaço? Onde você está? No estúdio ou em casa? Estou no estúdio hoje. Hoje eu estou no estúdio. Bob, teve um tempo em que fotos publicitárias eram milionárias. Teve um tempo em que mulher posava pelada nas revistas para homens. Todo mundo faturava muito, as modelos, as revistas, as campanhas e os fotógrafos. Como virou agora? Como que é esse novo tempo que a gente está vivendo? Bom, vamos por partes. Bom, eu acho que a publicidade mudou muito, né? Era um pacote isso, né? Era tudo ao mesmo tempo, né? Era você... Enfim, eu fazia as revistas de moda, as revistas de mulheres nuas e isso me dava muita notoriedade, o que também me punha nas publicidades, enfim. Bom, não existem mais essas revistas, não existem mais essas publicidades específicas, mas eu continuo trabalhando bastante até. Mudou bastante como se trabalhar. O ritual é outro hoje. Quer dizer, isso aqui mesmo já é uma coisa que, né? As reuniões, por exemplo, hoje são são online, quer dizer, você desperdiça menos tempo, por outro lado também não tem um contato pessoal, enfim, tudo tem dois lados. Mas eu até tenho falado isso, que nos anos 90, quando eu comecei, assim, o que me catapultou a uma certa notoriedade foram os trabalhos para a sua revista mesmo. Eu me lembro que a primeira foto uma capa que eu fiz da Bruna Lombardi, acho que era para Z, que ela tá de Adorim. Nossa, maravilhosa! Você sabe que essa foto foi uma foto que me abriu um monte de portas. A partir de então, eu comecei a fazer muitos retratos. Eu não era um retratista assim conhecido. Você fazia mais moda, né?
Eu comecei fazendo bastante. Não, quer dizer, na verdade, eu tenho um período que vai dos anos 70 até os anos 80, começo dos anos 80, em que eu fotografava de urubu a cobra d'água, ou seja, o que me pedissem, eu fazia. E era uma época que eu estava um pouco errático, meio patinando, não estava exatamente sabendo se eu ia querer ser fotógrafo ou não. Eu tinha O que você feito uma achou capa que você do. queria ser? Sei lá, eu estudava ciências sociais na USP, enfim, eu tinha outras. Fotografia para mim era um ofício que eu comecei muito cedo, porque meu pai morreu. Eu tinha 15 anos e eu tive que trabalhar. E aí eu fui parar num estúdio de fotografia. Então, eu muito jovem, com 17 anos, eu já ganhava meu dinheiro, já era um De fotógrafo, quem era esse estúdio, Bob? da Editora Abril, do Hum. Francisco Albuquerque. É ele que, quer dizer, era o estúdio do Francisco Albuquerque, arrendado para a Editora Abril. Mas todos os trabalhos da Abril eram feitos lá. E aí, quando meu pai morreu, eu fui trabalhar lá e rapidamente eu aprendi esse ofício de ser fotógrafo. Fotógrafo profissional, né? Quer dizer, eu tinha que resolver questões, problemas, não sei o quê. E eu nunca, nem na minha imaginação mais delirante, podia imaginar que eu viria a ser esse fotógrafo que eu sou, no sentido não do sucesso, mas no sentido da vocação mesmo, da visceralidade que esse trabalho tomou para mim. Porque ele foi uma contingência, né? Ele foi um emprego. E, de repente, eu fui me afeiçoando a ele, fui me amalgamando a ele, de uma Mas forma acho que que... os grandes baratos da vida são esses encontros, né? Às vezes com a gente mesmo, no seu caso, mas é legal a gente planejar uma coisa e ser atropelada por outra, né? Eu acho bem É, bacana. meu pai tinha um plano para mim, até o Sartre fala isso naquele livro As Palavras, que como ele foi criado pela avó e pela mãe, ele não teve a paternidade deitada sobre ele. Então ele só pôde ser aquilo que ele foi graças a não ter essa paternidade deitada sobre ele, sobre si. E meu pai tinha um plano para mim. Eu amava meu pai, éramos ligadíssimos, tudo, mas era assim: você vai fazer administração de empresas, vai trabalhar na malharia, na lojinha da família, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, com a morte dele, eu também me senti muito. E ganhando dinheiro desde cedo, eu fui muito livre. Né? Eu tive uma adolescência, dos 15 em diante, eu fui uma pessoa muito livre, porque Você eu me também sustentei. estudou na aplicação? Estudei na aplicação também. Ontem entrevistei o Paulo Chap Chap. Você estudou com ele? Ele era mais um ano atrás de mim. Mas o irmão dele, Engraçado. O Cláudio era da minha classe. Mas Que eu conheci, quando eu conheci ele bem. publiquei que eu ia entrevistar ele, apareceram uns amigos meus dizendo: Ah, ele é incrível, eu conheço os amigas dele, eu estudei com ele na aplicação. Oi, Michel. Olha aqui o Michel Spitali. Ah, olha aí, o Michel Aí, trabalhou. Ah, aí o Paulo Chap Chap falou assim: Não, eu estudei com os terepis, com o Luiz e com o Mauro e o Carlos. Mas ele estudou com o Mauro e com o Carlos, que era um ano mais velho que o Luiz. o Mauro E e o o Luiz Carlos é meu estudou amigo. comigo. O Mauro e o Carlos estudaram comigo. Que barato. E o Luiz era para trás um pouco, mas era uma turma, Pércio Arida, O Pedro Paulo Fábio. estudou com gêmeos. Então ele era. Não estudou com gêmeos. Os gêmeos eram um acima deles. Os Ah, gêmeos então é isso que ele era da falou, minha não lembro. classe. É. É. Que Os gêmeos. interessante. Eu acho que a escola de aplicação formou profissionais incríveis, mesmo que mudando de ramo, mudando de tudo, Era uma são escola, todos. era uma usina, né? Era uma usina de ideias, de efervescência cultural. Era um lugar assim muito. E pessoas muito distintas, né? Você vê, ele foi ser médico, quer dizer, muita gente foi para a área da cultura, o Perso foi ser economista, outros foram ser arquitetos, outros foram para o teatro, Cacá Rossé também estudava lá, foi para o teatro. Enfim, um monte de pessoas que cada um foi para a sua. Mas a escola em si era uma escola muito rica na formação, E de nos encontros. possibilidades também, né? A Maria Alice Vergueiro era a nossa professora de teatro. Maravilhosa. Ela morreu Ela, agora, né? Há pouco tempo, né? acho que o ano passado. Bob, e quando foi, eu lembro que você me falou uma vez que você foi trabalhar nos Estados Unidos com Bill King, não foi isso? Uhum. Mas quem foram os fotógrafos as figuras que te inspiraram depois que você começou a virar fotógrafo? Não, na verdade, assim, como eu transito por muitos gêneros da fotografia, eu tenho
muitos inspiradores, né? Quer dizer, hoje em dia, assim, a minha característica, a minha originalidade, digamos, se é que há, se é que ela existe, é esse trânsito que eu faço pelos vários gêneros da fotografia, né? Eu tenho os meus trabalhos pessoais, eu sou retratista, eu faço foto de moda, eu faço publicidade, eu fotografei nus, histórias de nus que ficaram A gente vai falar disso também. conhecidas. Enfim, tudo isso me fez olhar para muitos fotógrafos diferentes. Mas se tem um fotógrafo que eu sou tributário, eu acho que é o Richard Avedon, que é assim é um cara que de uma certa forma fez a mesma coisa que eu, obviamente numa outra escala, numa outra proporção, mas que também transitou. Bom, era outro mundo, né? Outro mundo. Não, e o cara está no primeiro mundo, no outro país, enfim. Outras Mas possibilidades, né? esse é um acessos. sujeito. Eu já li 2 biografias dele, eu adoro a vida que ele levava, como ele lidava com as coisas, e como ele se tornou um artista, em que pese ele ter vindo desse mundo da publicidade, da moda, ele transcendeu isso, passou por cima disso, aliás, era um objetivo dele, né? Ele passou a vida inteira querendo ser reconhecido como artista, e, de fato, ele fez uma exposição monstruosa no Metropolitan 2 anos antes de morrer, e teve nessa exposição ele ganhou a chancela, mas ele batalhou muito por isso. Bob, a gente pensa que fotógrafo, né, muito glamour, muito tudo, que nem quando alguém me conhece também acha, que vida incrível, glamurosa. Se ninguém vê os perrengues, né? Que vida glamourama. Bem... Não deixa de ser. Conta algum perrengue bem cabeludo que você passou. Uma inundação é perrengue ou você quer Não, você quer um de trabalho mesmo? De gente. De gente. Olha, eu nunca passei um perrengue muito grande de gente, não, porque eu sou muito fácil de lidar, não sou muito... Não, mas alguma situação engraçada, sabe? Engraçada. Olha, a Bia Aidar tá aqui, tá? A Nunciota tá aqui também. Olha. Um monte de gente que a gente ama tá aqui. Que bom. Eu estou pensando em alguma situação engraçada. Tem várias engraçadas. Deixa eu pensar uma. Alguém que te surpreendeu porque era mais legal do que você pensou, ou porque você não vai dizer, né, que era mais chato do que você pensou, você não vai dizer. Não vou nem perguntar. Sempre você está lidando com... Fotografia tem um conteúdo de intimidação muito grande, né? Você tem uma câmera na sua frente, a pessoa... Olha a Andréia Dantas aqui falando que você é um cavalheiro. Bem se vê que a Andréia não te conhece bem, né? É verdade, eu acho que ela tá mal informada. Olha, eu acho que tem uma história muito engraçada assim, que eu cito bastante, quer dizer, não é engraçada, é levemente complexa, que é quando eu fui fotografar o poeta João Cabral de Melo Neto. Tem uma história engraçada com o Oscar Niemeyer. Essa é ótima. Eu fui fotografar o Oscar Niemeyer para fazer o meu livro, para a minha exposição Jardim da Luz. E fui procurá-lo, quer dizer, não foi nenhuma encomenda. A estreia foi no MASP, não foi? Foi. Eu lembro, eu fui com a Glória Calil. Então, você é retratada nessa exposição. Você está lá. E aí eu cheguei, foi um arranjo meu de uma produtora minha, quer dizer, não tinha nenhuma revista me contratando para fazer. Eu cheguei lá, eu pedi para ele, falei, pô, você podia... Eu vi aquela poltrona Niemeyer, eu falei, você podia deitar nessa poltrona aqui? Aí ele falou assim, eu não deito. Eu falei, pá, deu uma na minha cara já na primeira. Aí eu já fiquei meio apavorado, assim. Eu falei, então vamos fazer em pé? Aí ele falou assim, tudo bem. Aí ele pergunta assim, por que você não fotografa? Por que você fotografa homem? Aí eu falo assim, puxa vida, eu já naquela época fotografava muita mulher, né? Ele não sabia nem quem eu era, nada. Eu estava lá porque alguém fez algum arranjo e eu pude chegar nele. Lobby. Um lobby, exatamente. E eu costumava dizer que era lobby Wolfenson. Mas quando eu cheguei até ele, aí ele falou, por que você não fotografa mulheres? Eu falei, não, mas eu fotografo mulheres, abri essa exceção para você.
É a primeira vez que eu estou fotografando, mentir, né? Primeira vez que eu estou fotografando um homem. Aí ele falou, ah, tudo bem, então. E aí a coisa foi se desenrolando, enfim, teve. Eu acho que assim, quando você vai encontrar alguém para retratar, sempre o primeiro momento ele é muito Tenso. difícil, né? Muito tenso. Depois aquilo você vai descascando essas camadas todas para chegar em alguma A alma coisa que da seja. pessoa, né? Porque É, você chega bem na alma, né, Bob? Quando a eu- gente vê, a primeira amostra grande sua que eu vi foi essa Jardim da Luz, antes daquela outra que você fez do outro livro. E a gente percebe, né, que você Eu acho que eu entra na falaria alma mais das de, pessoas. eu acho que eu falaria mais de intensidade. Eu acho que tem uma intensidade que rola nesse, porque a alma seria muita pretensão captar a alma de alguém, Mas né? sou eu que estou falando, não é você? Então, por isso que eu não estou concordando. Você pode falar, tudo bem, mas eu vou te dizer que a minha ideia não é chegar em alguma coisa insondável de alguém. O Avedon falava isso. Se você pega um retrato, o máximo que você, se você raspar a superfície, você encontra a superfície. É isso mesmo. Eu acho que a gente Interessante. encontra, é o resultado daquele encontro naquele momento, naquela situação. Se aquilo revela a alma, se revela uma outra coisa, a gente não sabe, não. O que a gente sabe é que tem alguma coisa ali que aconteceu para que aquela foto seja relevante, digamos assim. Você, nessa falando de retratos, né, dessas mostras suas importantes, é uma galeria de modelos impressionante, né? A impressão que a gente tem é que você fez a foto de todo mundo, que de uma certa maneira um brasileiro que tem alguma relevância, né? Teve alguém que você não conseguiu fotografar? Ah, sempre tem. Você sabe que eu falo essas coisas assim. Alguém me pergunta, sempre me pergunta, quem que você não fotografou? Aí eu, assim, teve essa L agora de 50 anos, que é uma L que homenageou meus Sim, 50 anos, super que foi bonita. feita para mim e por mim. E Uhum. antes disso, também eu tinha dito isso numa entrevista, acho que para 451, uma revista, que eu nunca tinha fotografado o Mano Brown e que eu queria fazê-lo. Ah, ele é E maravilhoso. a própria Ellie leu essa entrevista chamou, e articulou para que eu fotografasse ele. Então, assim, eventualmente, A não mulher dele tem. foi capa minha. Ah, é? A primeira capa da pandemia foi Eliane Dias. Ah, que Você conheceu legal. ela? Não, Maravilhosa. não Eu conheci. fiquei amiga dela graças a Regina Casé, na Uhum. Bahia, nas férias que a gente passa juntas em Salvador, e a gente fica no mar praticamente 80% do tempo. E aí os convidados vão chegando, vão para o mar também, né? E aí eu fiquei no mar direto com a hóspede da Regina, que era Eliane, e a gente ficou amicíssimas naquele mar. E ela é maravilhosa, uma advogada brilhante, cuida da carreira do Mano. Ah, que legal. Então, provavelmente ela que facilitou a chegada dele aqui. Enfim, não tem ninguém especificamente que eu eleja assim, ah, não, queria ter fotografado, não Mas alguém fotografei. que já morreu, que você não fotografou? Ah, o Tom Jobim. Tom Jobim eu queria ter fotografado, Vinícius de Moraes. São pessoas que eu poderia ter feito, entendeu? Porque eu tinha os canais de fazer, foram contemporâneos meus em algum momento da minha vida, entendeu? Então, Sabe quem que essas. você podia fotografar? Ok. A filha do Tom, Ah, já fotografei. a Essa eu já Luísa. fotografei. Ela é a cara dele. É, a Maria. É. Essa eu já fotografei, a Maria Eu amo Luísa. ela. Eu amo É. ela. Então, eu não fotografei o Tom, mas já fotografei a neta do Vinícius também, a Mariana, recentemente, inclusive. É porque a E, Maria Luísa é a cara do Tom, impressionante. Ela canta tão lindo. E Luísa foi feito para ela, né? Então, pois é. Mas o próprio Tom, eu tive uma oportunidade, até o Jabor, que tinha me conectado a ele, mas ele estava nos Estados Unidos, enfim. Aí acabei não fazendo. E o Vinícius, que eu cruzei várias vezes na vida. Eu me arrependo um pouco de, às vezes, não estar com a câmera, não ter estado com a câmera em situações que eu estava muito hoje em dia esse Javan. problema está resolvido, né? Pois é, esse problema está resolvido hoje em dia. Está resolvido. Qualquer iPhone dá conta do recado muito bem. Bob, a Lúcia Exatamente. perguntou aqui como é que foi fotografar ali na Bobardi. Essa é uma história engraçada também, porque o André, que era marido da Dulce, O trabalhava com a André Aline. Weiner, O arquiteto. André Weiner era arquiteto. Ele trabalhava com a Aline. O André é muito meu amigo.
E a revista Vogue, na época dirigida pelo Daniel Mas. O Daniel Mas era o diretor de redação da revista. E ele me pediu para fazer um trabalho que seriam as pessoas com os objetos que elas mais gostavam. E eu tinha que fazer tudo. Naquela época você não ganhava nada para fazer nada. Era uma coisa assim de... Eu pegava um filme de 36 poses, dividia em 12, que eu que pagava os filmes da Revelação, bem judeu mesmo. E aí dividia em 3 e fazia 12 fotos para cada um. Quando chegava na 12ª, eu parava a foto. E é tipo o táxi do Woody Allen, né? Que ele vai andando de táxi, assim, quando chega no dinheiro que ele tem, ele fala assim, para aí que eu vou descer. Cheguei! Cheguei. Então... Eu descobri que eu cheguei. Exatamente. Não, era aqui mesmo que eu ia. Tal. Exatamente. Então, E a Lina, ela era uma matéria... Essa é a matéria que o Daniel tinha encomendado. Tem até uma foto... Tem 2 fotos dessa época, 3 fotos que ficaram na minha iconografia, digamos assim, né? Que é uma foto do Burle Marx, que foi feito nesse trabalho, o Hélio Oiticica e a Lina. Amo o Hélio Oiticica. Quer dizer, amo o trabalho dele. E a Lina segurando um fifozinho. É uma lamparinazinha desse tamanho, que é o objeto que ela mais gostava. E ela ficou assim, né? E na época para puxar assunto, falei, eu conheço o André, enfim, sou muito amigo dele. Ela falou, André é um grande arquiteto, não sei o quê, né? E aí, depois, eu acho que, depois que eu fiz a foto, ela falou para o André que tinha gostado muito da foto, que eu era um grande artista. E a gente ficava sempre nesse... Eu falei, qual que é o ping? Aí ele falou assim, você é um grande artista. Eu falei, e o Pong? Você é um grande arquiteto. 2 moleques... Nós éramos 2 moleques. Se achando. 24 anos, nós tínhamos 24 anos nessa época. E Bob, foi assim. E como está sendo a pandemia para você? Você está se reinventando? Você está mais criativo? Porque o fato da gente ficar mais recolhido, né, mais resguardado, a gente às vezes se reorganiza, às vezes a gente pensa muito, né? Como é que está sendo para você? Bom, eu lancei um livro agora, né, um compilado assim das minhas, quer dizer, na verdade chama Desnorte, né, exatamente por essa característica de transitar por todas esses gêneros. Então ele é um livro aparentemente sem conexão uma foto com a outra, mas elas se reconectaram a partir dessa ideia que a gente teve durante a pandemia de fazer esse livro. Ficou muito bonito. Ficou legal, né? Na verdade, não é nem um livro, né? É uma publicação. É um caderno, né? Me parece um caderno. Aquele caderno que não tem espiral quando eu era pequena. Me dava um trabalho esse caderno, porque quando você ia escrever aqui, ficava na dobra. Exato. Mas, enfim, quando aí a pandemia me fez também. Eu fiquei 4 meses, eu tenho um sítio aqui fora de São Paulo, né? E no interior de Minas. E eu fiquei um tempo lá pensando nas coisas, pensando como fazer, como é que eu ia fazer, como é que ia ser. Quer dizer, a pandemia teve vários momentos, né, para mim. Agora, em julho do ano passado, eu voltei para cá, para São Paulo, e comecei a ir e voltar. Eu tinha um plano de ficar morando lá, de meio só viver do meu acervo, das minhas palestras, dos meus livros, das coisas. Não, né, Bob? Não dá, né? Pois é, não. Eu tinha, quando bateu a pandemia, veio essa história na minha cabeça. Falei, já posso. Não dá para morar em sítio, desculpa. Não, já desisti. Estou aqui em São Paulo, no olho do furacão. Vamos para balada, Bob. Vamos para balada. Vamos para balada. Estou no olho do furacão. Tô a fim de fazer coisas e, enfim, e fazendo coisas. Tenho trabalhado bastante, voltei a trabalhar muito, tá? O estúdio em si teve essa inundação, né? Eu perdi muita coisa aqui, tive 80% do meu acervo atingido. Agora eu consegui, estou entrando nas leis de incentivo para poder recuperar meu acervo, acho que eu vou conseguir. Enfim, e tem toda essa... Voltei a ter uma certa... O estúdio é uma usina também, né? De ideias, de pensamentos, de encontros. Por isso que precisa estar aí, né, Bob? Exatamente. Não, concordo presencialmente. Plenamente. Mas teve um momento de que eu pensei isso. Teve um momento que eu passei por isso. Porque a gente ficou bem pirado, né? Exato. É uma situação muito inédita, muito nova, muito... Né? Nunca, só 100 anos atrás que alguém viveu isso, né?
E não com essa intensidade, porque como E não não, tinha rede social, tem exato. essa troca de coisas, essa TV bombando na cabeça da gente, a Exato. realidade, né? Bob, você fez vários nus nessa época, né? Que esse segmento, você já falou aqui. E qual que é o novo nu? Não, eu acho que o novo nu, ele tem que levar, ele não pode acabar, né? Porque também tem É, uma porque é o coisa assim. fetiche eterno, né? Não, e como exploração do corpo como objeto artístico também, como, né? Eu acho que o corpo também é uma expressão, né? Forte da pessoa, é uma identidade muito forte. E eu acho que com essas novas questões identitárias, elas têm que ser levadas em consideração, assim, em todas essas. Quer dizer, não há sentido, não existe, não há espaço mais para uma publicação como a Playboy, por exemplo, que tinha uma. Além de ela ter perdido o interesse por conta da internet, ela perdeu o sentido, porque era uma revista ultra objetificante, né? Quer dizer, a mulher era ali um objeto mesmo. Em que pese os nossos trabalhos, eu aqui faço essa profissão de fé, que os trabalhos que eu fazia com as mulheres é, Maravilhoso. ti- tinha uma coisa, uma transgressão muito grande, e uma identidade que não era objetificante, entendeu? Não, Porque a não gente era você não objet, objetificava. não era exato, não era objetificado, né? Então eu tenho muito orgulho desse tempo, desses trabalhos todos, que foi um período que foi de 2000 de 96 a 2001 e depois teve uns espasmos no final dos anos da década de 2000. Depois teve a Nanda Costa, que eu fiz em 2013, que também considero um grande ensaio. Ela é E, maravilhosa, Nanda. Eu gosto muito. e foi isso. E foi. Agora, agora, é que esses ensaios também são muito caros, né, Bob? E o fato de você expor a mulher nua, você conseguia vender mais exemplares, né? Porque. Não, elas ganhavam muito dinheiro, né? A revista Não, e vendia as 1 milhão revistas também. a revista vendia 1 milhão de exemplares. Qual publicação hoje vende 200 mil exemplares? Não, o que eu quis dizer é que, vamos supor que a gente somos pessoas diferentes, vivemos em épocas que não são mais. Essa época não é igual ao que era. Mas um ensaio bem feito, sexy, seria maravilhoso, né? Mesmo que não mostrasse a xereca. É, é, seria, mas as produções da revista eram muito caras mesmo. Tinha um investimento muito grande, porque o cachê da mulher era uma loucura, era estratosférico. Então, aquilo é que ditava todos os custos adjacentes, né? Porque eu também não podia ganhar muito pouco, porque não podia também ter uma deshierarquização dessa ordem, entendeu? Quer dizer, ela não podia estar tão acima de mim assim, porque eu era o diretor da cena toda. E a, as exigências, não, eu topo fazer, baixo o meu cachê, mas eu quero uma viagem, não sei o quê. Aí você ia para a É, viagem, você não ficava em qualquer, não ficava num hotel qualquer, ficava no. Então era tudo assim, era caríssimo, né? A viagem, a mulher viajava na classe executiva, eu também não podia não viajar. Enfim, todas essas coisas iam levavam o trabalho por um e custo. girava muito dinheiro também, né? Exato. Quando chegava aqui, vendia o anúncio por, sei lá, era uma loucura. Bob, Mas enfim. o Ariel que está aqui, ele, que é fotógrafo, ele pergunta como foi fazer a capa do disco do Caetano, Outras Palavras. Olha, essa capa foi muito. Essa é uma Caetano história. para fazer é fácil, né? Não, mas essa foi a primeira vez que eu fotografei ele. Porque andava com o Caetano, era amigo dele. E, e sou ainda, enfim. Mas ele me ligou um dia em São Paulo e falou assim, ele falou, Bob, aqui é Caetano, ele mesmo que me ligou. Aí eu falei, bom, aqui é o. Eu não acreditei que fosse ele. Apesar de eu conhecê-lo e andar com ele, eu achei que era alguém fazendo um trote, mas reconheci a voz imediatamente. E falei assim, bom, aqui é o Francis Bacon, Ele falou, não, eu É o queria que você viesse. Edson. Eu queria que você viesse aqui para fazer a minha capa do disco, tá? Quem articulou isso foi a Sofia Carvalhosa, ela que fez essa costura e falou para ele, por que você não faz com o Bob e tal? Parou? Deu um. Você está me ouvindo?
Voltou. Ah, tá. Aí, Voltou. ah, e aí enfim, aí eu fui para o Rio e foi uma coisa muito caseira, assim, a gente fotografou na casa dele, numa parede que tinha lá. Fui fazendo uma coisa como era antigamente, né? Como é o início de carreira, eu não tinha assistente, eu pegava a câmera assim, botava os filmes, eu mesmo fazia tudo, entendeu? Depois eu fui ficando grande de tal forma, eu cheguei a ter uma equipe muito grande, muita gente trabalhando para mim, enfim. Hoje já estou mais diminuído de novo, entendeu? Mas Bob, não como eu era no começo. sim, sim. É evolução e também seguindo os tempos, né? Quando É, é pois hora de é. crescer. Hoje em dia também não faz nem sentido, né? Um fotógrafo chegar com esse É mundo de cafona. gente. É, eu acho que hoje em dia é cafona ter um monte de gente trabalhando. Eu acho É, meio brega, assim, com meio. essa história, falando de hoje em dia, de ser digital, acho que antes, quando vocês revelavam negativo, sei lá como é que chama, dava um frio na barriga, né? Ah, mudou isso por ser foto digital? Você ainda usa muita câmera, Rolleiflex, essas coisas? Não, não. Eu uso câmera digital só. E eu estou totalmente aderido ao mundo digital, entendeu? Não tenho nenhum tipo de nostalgia com o mundo analógico. Acho que as coisas ficaram muito mais fáceis, muito mais diretas, muito mais. Obviamente, quem está. Fotografia analógica, eu acho que é uma coisa de jovem, porque é Eu bom ia para eles. falar, eu ainda vou te perguntar sobre jovens, que eu gostaria de saber como é que está esse mercado. Mas antes eu quero te perguntar uma outra coisa. E essa história de fotografar remotamente, você está fazendo isso? Eu fiz Você acha isso que duas vai vezes. voltar isso? Ou você acha que é só na pandemia? Ah, eu acho que isso aí não. Porque eu acho que o barato é o encontro, né? É o que vai acontecer desse encontro, como a gente vai interagir, o que eu vou poder olhar no lugar que eu estou, como eu vou poder mexer a pessoa. Eu fiz a André Sadi agora, há pouco tempo, para a capa da revista Ela, do Globo lá, mas até o André Rizek que fez as fotos, porque é assim, você vai dizendo para ele, ah, bota a câmera aqui, bota a câmera. Mas não é você, né? Não é você operando, Não, não é, não é o olhar do fotógrafo, exatamente. é um pouco, mas não é tudo, não é tão, não é, é um ritual muito diferente. Eu não vou, isso eu não vou aderir. A isso eu não vou aderir. Eu posso eventualmente fazer, até por uma condição. Ela tinha acabado de ter dois filhos, estava, Tinha entendeu? pandemia, né? Tinha pandemia, ela não ia querer se expor e nada disso. Tá certíssima. Então, e a revista queria fazer uma coisa com ela. Eu falei, tá, tudo certo, vamos tentar. E foi assim. Mas não é uma coisa que vai ficar no meu cardápio, não. Bob, e nessas exposições aí que a gente falou, Jardim da Luz e a Retratos, você colocou na exposição todo mundo que você Ah, fotografou? não, não. Então, e aí? Não, aí é uma escolha do fotógrafo, porque às vezes também não é nem a relevância da pessoa, é a É a foto, né? foto. É a foto. Então você tem que aliar a relevância da pessoa com a foto. Tinha gente muito relevante que ficou fora, porque a foto eu não considerava boa. Enfim, então eu acho que foi uma coisa, quando você fotografa pessoas conhecidas, com uma certa notoriedade, obviamente isso interessa muito ao público, mas também é preciso que a foto tenha uma contundência, ela não seja uma banalidade absoluta, entendeu? Eu nunca Então, vi uma foto sua também ser. A Andréa Dantas está perguntando se alguém reclamou que ficou de fora. Com não, certeza, Bob. o que aconteceu foi o seguinte: o livro, o catálogo da exposição, ele não contém todas as fotos da exposição por uma questão que não é minha, do tamanho do catálogo que a Porto Seguro podia fazer, o Centro Cultural da Porto Seguro podia fazer. Então eles tiraram, sei lá, aproximadamente umas 40 imagens, até mais, talvez. E fizeram um catálogo, mas só o catálogo que aconteceu isso. Mas na exposição não, foi todo mundo que tinha essas duas, que juntava essas duas coisas. Mas eu botei aí em cima da mesa, em cima, dentro do meu estúdio, 1000 fotos para escolher. E aí a gente foi, o Rodrigo Vilela, que foi o curador, Curador. eu e ele fomos depurando a coisa, criando eixos, criando nexos, criando coisas que para nós aparecia. Nós sabíamos os nexos criados. Então, quem vai ver uma exposição segue mais ou menos a sua
a sua intuição e ver a exposição da forma que quiser, né? Mas a gente cria um nexo para que ele seja Para exposto. fazer sentido para a gente, né? Exatamente, Bob, para quem está tem um fazendo. arquiteto aqui, chama Fernando Bueno, ele quer que eu te pergunte como foi integrar a coleção da Pirelli em 1991, quando você nasceu. Pois é, eu recém-nascido do berço, eu emiti fotos para. Não, olha, eu não sei exatamente como foi isso. Me procuraram para fazer essa coleção, né? E eu participei 2 vezes da coleção Pirelli. Uma vez com o trabalho A Caminho do Mar, lá, que é um trabalho que eu fiz em Cubatão, e outra vez com umas fotos que eram mais aleatórias, assim, mas que eram fotos de moda, fotos de gente, enfim. E elas estão lá, pertencem ao acervo do MASP. Recentemente até me procuraram para a gente Que bacana. oficializar. Bob, esse ano você faz 50 anos de carreira, né? Preciso te dizer que você Uhum. está um velho, tá? Você não precisa nem me dizer, eu estou aqui conversando com você e já estou vendo isso. E se não fosse a pandemia, como é que você ia festejar ou homenagear ou ser, sei lá, como que seria marcado esse ano? Olha, eu acho que seria tudo mais presencial, né? Eu faria comemoraria a efeméride, né? Mas eu faria, assim, por exemplo, o lançamento desse livro, eu fiz uma live, fiz lives de lançamento do livro, enfim. Eu faria uma coisa na Galeria Milan, que foi quem deu suporte para o Eu livro. fui na tua exposição lá. Não, já fiz várias exposições lá. Mas eu tô lá, pertenço ao corpo deles lá. Então Sim. provavelmente eu faria um lançamento lá, faria um lançamento no Rio, faria coisas mais presenciais, e teria noite de autógrafos, essa coisa. Poderia até fazer uma exposição do livro, né? Nossa, bonito. Seria uma. Mas também eu acho que ele vai ficar marcado como um livro da pandemia. Não vai fazer sentido depois fazer alguma coisa em relação. Porque ele é um livro que ele é produto da pandemia, com as Essa características da pandemia. sensação, esse sentimento, né? É isso, eu acho que ele pertence a ela. Então não vai fazer sentido, agora que acabou, vamos fazer de outro jeito. Não. Vamos deixá-lo circunscrito a essa questão de ser um produto da pandemia e tudo mais. Sim. Bob, vamos falar agora da inundação, que não foi só uma, né? Foram duas. Foram várias, mas duas que atingiram mais profundamente. Porque você está colocado num lugar que é muito, muito vulnerável à inundação, não é isso? Uhum. Então não foi uma coisa do destino, é um lugar onde realmente não dá muito. Não, foi assim. Primeiro, quando eu cheguei nesse estúdio aqui, sei lá, fazia 20 anos que teve a última inundação. Então, Tá. eu imaginei que nunca mais ia ter inundação, porque tinha consertado. Se faz 20 anos que não tem inundação, não vai ter mais, né? Na minha cabeça era isso. Aí eu cheguei 5 meses depois que eu estava aqui, teve uma super inundação. Eu instaladíssimo, aí pegou bastante coisa do meu acervo. Essa exposição toda da Jardim da Luz foi toda por água abaixo. E aí recuperei algumas coisas, outras não, enfim, perdi muita coisa. E fiquei aqui, falei assim, bom, fizemos umas comportas, fizemos um monte de melhorias aqui no entorno, e supunhamos que não haveria mais inundações. Em que pese a gente está nessa região da várzea do Rio Pinheiros, da confluência das várzeas do Rio Pinheiros com o Tietê, aqui na Vila Leopoldina. Aí tiveram, nesse período, entre essa e essa última, tiveram pequenas inundações aqui, mas nada que afetasse. Entrou água no estúdio, tudo, mas nada que afetasse nada além do prédio propriamente dito. E aí teve essa grande inundação em 2020, que eu não aprendi, eu fui burro, não aprendi com a experiência. As minhas coisas estavam todas aqui embaixo, os meus arquivos todos no chão. Quer dizer, eu fui de uma burrice extrema. E aí sim eu perdi 80%, quer dizer, o meu acervo foi atingido em 80% dele. Nossa, Então, muito triste isso. Muita coisa eu não acho, mas agora o Instituto Moreira Salles viu, na figura do Sérgio Burg, ele viu o meu post no Instagram na época, ficou sabendo, me telefonou, falou assim, Bob, eu quero te ajudar, porque inclusive o DNA do Instituto Moreira Salles é acervo. Fotografia, né?
Não, fotografia e acervo. Quer dizer, eles se tornaram um centro cultural muito depois. Eles primeiro eram preservação de acervo. Então, quando ele viu isso, para eles era uma tragédia olhar um acervo de alguém que que fez 50 anos de fotografia, passando por tanta gente, pela cena cultural brasileira, cena cultural, esportiva, política, enfim, ver isso foi muito triste. Aí eles me ajudaram bastante, me deram o expertise deles nesse resgate, que é congelar as coisas. E aí a gente congelou tudo, está tudo dentro dos freezers, para estancar o processo de Ah, que deterioração. bacana. E agora eu estou buscando fundos eu acho que vou conseguir as leis de incentivo e vou Ah, buscar que ótimo. para restaurar. Eu vou te visitar depois aí no seu estúdio, tá? Para ver Opa, convidadíssimo. Você essas conhece meu coisas. estúdio ou não? Conheço. Você conhece? Esse aqui, né? Porque o outro eu sei que você conhecia, o Da Natingui, mas esse é Vila da Leopoldina. esse é Vila Leopoldina. A gente fez capas aí, É. eu acho. Bob, Andréia Dantas está perguntando uma coisa engraçada aqui, que a gente fazia e acontecia nos anos 80 e 90 e continua sendo grandes nomes em nossas respectivas áreas. Qual é o segredo, Bob? Eu não sei, eu acho que tem uma coisa de inquietação, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa de inquietação, de não se encastelar numa posição tô com a vida ganha feita e sou humildade, eu acho que tem que ter bastante humildade para saber e se relacionar com as coisas novas também que vem por aí, que empurram a gente para frente. E eu acho que é isso, inquietação, coisas novas, curiosidade, mas um pouco de inteligência emocional, né, para você poder se relacionar com um novo, não se sentir perseguido pelo novo, né? Eu vejo muita gente da minha geração muito incomodada com as novidades, muito incomodada com o novo. Tem agora um cara fazendo isso, e ele é barato, ele é isso. Não, tudo bem, a gente foi novo, empurrou os velhos para fora do mercado. É natural, é um movimento natural esse. Eu acho que é. E se você entender isso com essa naturalidade, você fica. Porque você não se sente ameaçado por isso, entendeu? Eu não me sinto de Gostei. forma nenhuma ameaçado. Gostei, eu endosso suas palavras e eu acho que uma coisa também que é muito importante é quando tudo é de verdade, né? Quando tudo é de verdade, a verdade vai se mantendo. Eu ia falar isso também, isso é uma coisa de integridade, né? É. Mas, Bom, enfim. mas a gente está se complementando aqui, tá? Então, ótimo. Continuamos os mesmos. É verdade. Bob, você ajudou as pessoas nessa pandemia? Eu estou vendo aqui que você, no seu livro, um livro que chamava Submerso, é isso? Isso, é. Você doou para pessoas em situação de vulnerabilidade na pandemia. Na verdade, isso é uma ideia. O Lucas Lense, sabe quem é o Lucas Lense? É um fotógrafo. Conheço de nome. Durante a pandemia, ele me procurou que ele teve uma oportunidade de fazer uma coleção que chama Quarentena Books, que ele inventou, junto com o André Matarazzo, que é um designer. E eles dois juntos pensaram uma fórmula de vários fotógrafos fazendo trabalhos pequenos, cujo o fim seria uma doação para um projeto. Eu tenho medo de errar o nome do projeto, mas eu acho que é Rizoma. Pode ser que eu esteja enganado, mas acho que é. E todos os fundos arrecadados com a venda desses livros seriam para isso. Eu tinha tido essa inundação, eu tinha esse projeto de pegar o resultado da inundação e fazer um livro. É um livro pequeno, assim, não é um livro ambicioso, mas foi muito legal, porque era uma coleção de vários. Tem a Cláudia Jaguaribe, o Cristiano, o próprio Lucas. O Lucas está nessa segunda edição que eles estão fazendo. Enfim, eu não lembro de todo o Paulo Friedman, eu não lembro de todo mundo que estava. Daniel Klajmik. E a gente... Enfim, foi isso. Fora isso, eu também fiz doações 1.000 para coleções de fotógrafos, para ajudar os assistentes de fotografia, para ajudar o projeto Treino na Laje lá da Sofia Bisiliati.
Enfim, comprei fotos de vários fotógrafos para poder ajudar. Eu Que fiz legal. aí, fiz um Se todo pouco. mundo fizesse igual, né? Cada um ajudando um pouquinho, Se ajuda a elite bastante. brasileira fosse igual às do Aos primeiro poucos. mundo, nós seríamos melhores. O Brasil seria bem melhor. Bob, o que você diria para um jovem que quer ser fotógrafo nos dias de hoje? Fotografe, porque fotografia é músculo, né? Você tem que se exercitar. É como musculação, né? Você tem que, você tem que fazer bastante para poder criar um músculo, criar um olhar, criar um estilo, criar. Enfim, eu acho que também tem um lado que é o seguinte: nunca houve tantas fotografias ruins como as fotografias ruins de hoje, né? Nunca se fotografou tanto. Mas, porém, tem uma. Obviamente, a quantidade traz a qualidade. Quer dizer, até para si mesmo, não só no sentido de que muita gente pratica, mas se você praticar muito, você vai chegando em alguma coisa que é essencial, digamos assim, né? Deu uma travadinha. E agora? Ah, Melhorou? qual é a melhor coisa dos tempos que você viveu? Agora sim. Qual é a melhor coisa dos tempos que você viveu tempos atrás? E qual que é a melhor coisa dos tempos de agora? Dos tempos atrás era essa possibilidade de viajar, né? De fazer trabalhos em viagens. Era muito bom. Viajar a trabalho é uma... Eu gosto muito das duas experiências, viajar a trabalho e viajar para lazer meu, pessoal, enfim. Mas viajar a trabalho, você tem uma possibilidade que você não tem quando você está assim viajando turista, entendeu? Você encontra as pessoas do local, as pessoas que podem te levar a lugares específicos, particulares. Você tem um passaporte para coisas que você não tem como turista. Então, esse tempo dessas viagens eu tenho saudade. Isso sim eu tenho saudade. Porque é um tempo muito rico tanto de informação como de experiência, de vivência, e de fotografias também. Então, isso tá E em de hoje em suspenso. dia, o que você acha muito bom? Hoje em dia, o que eu acho muito bom é isso aqui. Quer dizer, é essa possibilidade de, de poder conversar com alguém mesmo estando longe, de poder ter essa audiência, de poder não ir mais em reuniões que duravam 20 horas, você tinha que se deslocar. Eu tinha que voltar muitas vezes de onde eu estava porque tinha uma reunião importante. Então, que você pode fazer em qualquer lugar, isso é sensacional. Muito bom. E a coisa do Instagram, por exemplo, eu acho tinha uma. Eu sempre digo isso. Aliás, quem me vê da entrevista não deve estar aguentando mais, porque eu falo as mesmas coisas. Mas. Mas está mudando a audiência. Exato. Mas eu, nos anos 90, eu chegava a publicar, sei lá, 60, 80 páginas por mês nas revistas de moda, de todas as revistas. Enfim, eu tinha um alcance muito grande. Mas nada se compara ao alcance que eu tenho no meu Instagram. Quer dizer, então, isso eu acho que é uma grande. E com a independência, né? Quer dizer, o meu Instagram é meu, eu decido o que eu vou fazer, como eu vou Não é de nenhuma aparecer. empresa. Não tem nada por trás, não tem nenhuma injunção, a não ser as próprias leis do Instagram. Quer dizer, ele um palanque, é um palanque de muita liberdade. Então, isso é alguma coisa que eu gosto muito. Então, adquirimos isso, entendeu? Quer dizer, muita gente hoje. Agora, tem um outro lado que todo mundo tem seu público, então aí também tem esse lado que as pessoas se arvoram a ser deuses e prometem muita coisa para o sertão. Você estava falando de viagens. Eu só gosto. Eu acho que eu comecei a. Eu amo o carnaval na Bahia. Mas eu amo porque eu vou a trabalho. Mesmo hoje em dia, eu não sei se eu precisava ir a trabalho ou não, porque já virou tanto eu e o trabalho e o carnaval é tão embolado. E eu aprendi a amar carnaval por causa do trabalho. Para mim, viagem para o carnaval é viagem de trabalho, mas é minha época do ano favorita. Quando eu caio naquela muvuca de Salvador e chega no último dia, eu fico com depressão que acabou o carnaval. E você trabalhou para burro, né? Eu também, nessas viagens de Mas eu me trabalho, divirto muito, eu curto. as viagens de trabalho também o trabalho é muito intenso, porque aquilo é uma concentração, né?
Você acorda com as pessoas que você vai trabalhar, você conversa com elas, você vai jantar com elas, você, no dia seguinte está com elas. Então, aquilo também é no sentido criativo, é muito rico, porque é muita. Você está ali naquela discussão o tempo integral, entendeu? Então, eu acho que é muito bom viajar a trabalho. É. Muito Bob, importante. agora que essa coisa que a gente vai falar esfriou um pouco, e olhando para trás, essa questão dos assédios que teve com alguns fotógrafos, e tem até hoje em televisão, tudo, sobre a relação de fotógrafos com modelos homens, modelos mulheres. Como é que você analisa isso olhando para trás? Eu acho que o set fotográfico, ou o ambiente da fotografia, ele contém uma sedução. Ele é um lugar sedutor, né? Seja lá qual for o sentido da palavra sedução, pode não E é ser fora do sexual. mundo, né, Bob? Parece que é outra realidade. Exatamente. E pode não ser uma coisa sexualizada, é uma sedução de inteligência, de sexo também, enfim, de coisas interessantes, enfim. Então, acho que havia uma certa naturalidade, isso era naturalizado, esse ambiente sedutor. Ele era tranquilo, você podia falar alguma coisa para alguém e aquilo não era um problema. Uma pessoa Era leve. Era leve, exatamente. Eu tenho certeza que nunca vou ser cancelado por isso, porque eu também nunca ultrapassei essa linha. A linha dessa seduçãozinha, dessa brincadeira, dessa Não, coisa. e você foi leve, assim, ser brincalhão, né? Exatamente. Então eu tinha essa. Mas eu reconheço que tinha gente que talvez atravessasse uma linha que não poderia ser atravessada. Ou que na época não entendia que isso era uma linha interditada, digamos assim, né? Quando veio esse movimento do Me Too e todos esses movimentos enfim, de cancelamento e tal, aí aquilo que era no passado veio à tona, que era natural, veio à tona e De uma outra maneira, né? passaram a punir essas pessoas que tinham ultrapassado essa linha. Ok, acho certo. Mas, ao mesmo tempo, eu também não acho que eles poderiam. Fotógrafos geniais foram punidos, né? Foram cancelados da coisa. Assim, relatos, porque esse mundo da fotografia de moda ele é internacional, né? Você trabalha com modelo de lá, daqui, e aí você fica sabendo, né? Tudo uma fofocaiada danada. Aí fala, bom, eu trabalhei com esse fotógrafo, realmente ele era foda, ele deixava. A moeda de troca era o sexo, quer dizer, você trabalhava aqui, mas você ganhava, você tinha que fazer Comparecer alguma coisa, lá. comparecer lá, entendeu? Então, acho que está certo, é isso aí. Bob, quando você não está fotografando, pensando numa exposição, num livro, você faz o quê? O que você gosta de fazer? Eu gosto de ir para o meu sítio, ficar lá, meio Coisa de velho, né? contemplativo, coisa de velho, andar, correr. Eu gosto de viajar muito quando eu não estou. Às vezes eu gosto de viajar sem pensar em trabalho, sem coisa nenhuma. Mas não tem jeito, né? Eu gosto de ler bastante. Então eu não tem muito jeito porque você está sempre conectado a isso, né? Eu acho que quem trabalha com um trabalho que não que é uma forma de expressão pessoal mesmo, você está trabalhando o tempo todo, né? Uma vez eu vi o Chico Buarque falando que ele quando vai ao cinema está trabalhando. É isso. Eu estou Eu me trabalhando. sinto assim também. Você está trabalhando mesmo quando não está trabalhando. O olhar está trabalhando, né? Exatamente, você não está tendo ideias, você está lendo um livro, aquilo te leva para uma coisa, você tem um insight a respeito e aquilo te entusiasma, né? Depois o entusiasmo cai um pouco, enfim. A realidade é muito acachapante, né? Também você bate nela e fala assim, todo o meu projeto bateu aqui nessa falta ou de verba ou de possibilidades, enfim. Bob, a gente está meio que chegando no horário do Instagram. Você falou que você estudou ciências sociais, né? Uhum. Você acha que se você não tivesse ido para fotografia, o que você ia ser? Talvez eu me interessasse por política, não sei, talvez, não sei. Mas muito difícil saber o que eu seria. Eu acho que eu não teria muita saída, não. Eu era muito vagabundo. Então eu também não era bom aluno. Então eu não seria um bom sociólogo, não seria um intelectual, não seria nada disso.
eu seria, sei lá, talvez alguma coisa meio... Eu ia dar um truque aí em alguma coisa, né? Tem uma amiga que me chama... A Flávia, a Flávia me chama de Bob Truquenson. A Flávia Pomianovski. Então A eu... Flávia não estava aqui, mas a Ana, a mãe dela, estava, tá? Ah, é? A Ana, Ah, é? Ah, não é a Laffer, não. É a Pomianovski. tá. Pensei que era... Ela me chama de Bob Truquenson. Então eu daria um truque, assim, legal em alguma coisa, meio E esse esse dá truque. super bem, né? Eu acho. Eu falo na minha casa, eu cozinho, eu gosto de jardim, eu gosto de cerâmica. Se eu não tivesse dado certo com isso, eu ia dar certo com outra coisa, não tem o menor problema. Eu Pois gosto de é. bastante coisa. Posso fazer uma propagandinha do meu livro, não? Claro! Dá para mostrar aí? Tá aqui, Só que está Desnorte. invertido, né, no Ah, ele Instagram. ficou Mas tudo bem. invertido, é. Bom, tudo bem, todo mundo sabe que está invertido, é só ler o contrário. Já perguntaram onde tem para vender? Tem no link do Instagram do Bob. Tem Não no é? link do meu Instagram e no link do Instagram do estúdio Bob Wolfson. São dois lugares que podem ser vendidos. Tem na Galeria Megafauna, Na tem na galeria, não, livraria. na Livraria Megafauna. Do lado da minha casa, maravilhosa. Ué, você mudou? Você está ali na Itacolomi? Downtown. É. Ah, bom, tem que ir a pé, né? Dá para ir a pé. É. Fui com a Dulce, aliás, outro dia. E, enfim, e tem no topo do Instagram do estúdio, Bob Wolferson, tem um e-mail e um WhatsApp que a pessoa também pode entrar em contato, que também lá por lá vende. Mas é uma produção engraçada, eu fiz uma produção totalmente independente, Bacana. toda bancada por mim, sem nenhuma editora, com a coedição e direção de arte do Edu Irama, que fazia a revista Sem Número comigo. Sim, bacana. E a gente. E o Jairo da Rocha, que deu a excelência gráfica para esse produto aqui. Então foi um negócio assim muito artesanal, muito pessoal. Muito Eu diria alta costura, né? Mais do que artesanal. Alta costura, exatamente. Bob, faltou a gente É falar isso. de algum tema que você acha relevante? Não, tá ótimo. Tá gostoso. Tá Foi bom bom, porque né? você também. Eu gosto dessa entrevista aqui. A pessoa também tá falando de si, também está conversando Eu não acho que dela. eu faço entrevista. Eu acho É que eu uma conversa converso. mesmo. É uma conversa que tem esse caráter aí. Legal. Bob, Muito assim, obrigado pelo convite. imagina, eu vou em agosto te visitar, tá? Estou aqui te esperando. Você já vai estar. Você já está vacinada, não tá? Eu tô um pouquinho fora do ar esses dias. Então, Fora do ar, não, trabalhando para burro, mas um pouco recolhida, depois eu volto em agosto. então tá bom. Então, Tá? te aguardo em agosto aqui. Você já vacinou também, né? As duas. Vacinei uma, eu sou novinho. Não, você não é novinho, você tomou AstraZeneca. Eu sou uma criança. Não, você não é. Agora o atestado de velhice perguntar para a pessoa, você já vacinou, não vacinou, não sei o quê. Aí você já dá uma calculada. Ontem eu estava num trabalho, uma moçada, um monte de gente jovem. E aí eu perguntava assim, você já vacinou? Ele falou, tá me chamando de velho? Sem qualquer reclamação, tá? Exatamente. Bob, foi uma delícia estar aqui com você. E até bem breve, tá? Brigadão pelo convite, pela E conversa parabéns ótima. pelo livro, pelo caderno, pelos 50 anos, pela sua velhice toda, tá? Você está em ótima forma. Obrigado, queridona. Um beijo pra você. Tchau, tchau. Que delícia de conversa com o Bob Wolferson. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Coisa mais deliciosa, leve, gostosa e cheia de informação. Então, o Bob não é sueco, tá? O Bob é brasileiro. O Wolferson dele é ascendência, não sei de onde que ele é. A mãe, eu acho que era do lado da Rússia. Enfim. Tchau, todo mundo. Bom final de quarta-feira. Amei estar aqui com vocês hoje.